Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos continuar falando com o tema da semana passada, que é ansiedade. Semana passada nós falamos sobre o transtorno de ansiedade generalizada e sobre a síndrome do pânico. Hoje nós vamos falar sobre fobias, ok? Vamos lá. Fobias. Fobia é um medo irracional de uma situação, um animal ou um objeto, que em geral não atingiria outras pessoas. Por exemplo, medo de ir ao dentista, de cobras ou de altura. O indivíduo com fobia não medirá esforços para evitar a causa de seu medo, o que pode ter efeito prejudicial na sua vida cotidiana e nos relacionamentos, dependendo do tipo de fobia. Esse medo pode variar de não ser capaz de tocar o objeto que causa medo ou ser incapaz de olhar para a sua imagem. Quando alguém com uma fobia é confrontado com o que lhe causa medo, é provável que experimente aflição e ansiedade que podem assumir a forma de um ataque de pânico. Uma criança com uma fobia pode chorar ou ter um acesso de raiva. Adultos fóbicos normalmente têm consciência de que seu medo é excessivo e ilógico, mas crianças fóbicas podem não ter essa noção. Em alguns casos, é possível determinar onde se originou a fobia. Por exemplo, ser mordido por um cachorro na infância pode levar a ter medo de cães na idade adulta. As fobias são classificadas em 5 áreas principais. Vamos lá. Agorafobia, que é a primeira delas, é o medo de deixar um ambiente que você considera seguro. Pode significar a incapacidade de sair de casa ou mesmo de deixar o quarto, ou ser capaz de se deslocar apenas dentro de limites específicos. Alguns agorafóbicos podem se deslocar com mais liberdade se estiverem acompanhados por alguém que confie. O segundo tipo de fobia é a claustrofobia, que é o medo de espaços fechados, como elevadores, ônibus, trens, cinemas, teatros, túneis, portas giratórias, essas de banco, banheiros públicos, etc. Embora seja normal ter medo de ficar preso em uma situação ameaçadora, o claustrofóbico terá receio, terá medo, mesmo quando não houver nenhum perigo evidente. A claustrofobia, em geral, é caracterizada por 2 medos, que são medo de restrição e medo de sufocação, de ficar sem ar. A condição pode ser acionada por um acontecimento traumático. Por exemplo, ter ficado preso em um elevador, ou pode ser um comportamento aprendido, como crescer com um membro da família que sofre do medo de elevador. É provável que cerca de 10% da população sofra de claustrofobia em alguma época da vida. Bom, vamos então agora o terceiro tipo de fobia, gente, é o que a gente chama de fobia social. É o medo de qualquer situação que envolva se encontrar com outras pessoas, mesmo no decorrer das atividades do dia a dia, como fazer compras, tomar ônibus ou entrar em uma sala cheia de gente. Quem sofre de fobia social sente-se excessivamente autoconsciente e constrangido, envergonhado, podendo enrubescer, quer ficar vermelho, suar na presença de outras pessoas ou sentir a língua presa. A condição pode restringir a busca por um emprego e tornar a vida social muito difícil. Se não for tratada, os pacientes podem se tornar cada vez mais isolados, reclusos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho mais aí dessa fobia, porque ela é muito comum e traz muito sofrimento. Bom, vou falar um pouquinho mais. Fobia social ou timidez patológica, também conhecido como transtorno de ansiedade social ou TAS. Gente, isso é muito mais do que timidez. Ele ocorre quando a ansiedade é excessiva e persistente ou constante. Há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de estar sendo permanentemente observado ou julgado negativamente. Os eventos sociais são preferencialmente evitados, ou quando isso não é possível, são suportados com imenso sofrimento. Na maioria das vezes,
o medo e a ansiedade começam dias ou semanas antes do evento social ocorrer e são desencadeados pela mera expectativa de vivenciar a situação a que se tem medo. Como se não bastasse esse sofrimento prévio, após o evento, é comum também o time do patológico ficar ali avaliando de forma negativa o seu desempenho lá no evento social. O portador de TAS ou fobia social ou timidez patológica costuma se isolar e sofrer uma profunda sensação de solidão. Ele julga ser o único culpado de seus problemas e estes não seriam compreensíveis para as outras pessoas. O principal sintoma da timidez patológica ou fobia social é a ansiedade excessiva na presença de outras pessoas. O que é ansiedade, gente? Medo do futuro. Tá? Medo na presença de outras pessoas. Essa ansiedade, esse medo está diretamente relacionado com o medo de ser avaliado de forma negativa pelos outros e pode se apresentar de forma circunscrita ou generalizada. No transtorno de ansiedade social do tipo circunscrito, a ansiedade excessiva encontra-se restrita a uma ou poucas situações, como vergonha de comer em público, vergonha de escrever em público ou vergonha de falar em público, ok? Já no tipo generalizado, a ansiedade, o medo excessivo, ocorre em grande número de situações sociais, ou seja, a pessoa evita várias situações sociais, tais como falar com estranhos, ir ao banheiro em lugares públicos, falar ou tratar com pessoas hierarquicamente superiores, ou ainda em qualquer situação em que possa ser observado ou avaliado, que é julgado, na percepção do fóbico social. Na maioria das vezes, as situações potencialmente geradoras de ansiedade excessiva, ou seja, de medo excessivo, são vividas com intenso desconforto ou quase sempre evitadas. O contato ou simplesmente a expectativa de contato com essas situações desencadeia, sintomas físicos visíveis, como rubor facial, que é ficar com o rosto vermelho, uma vermelhidão no rosto, sudorese intensa, suor principalmente na parte superior do corpo, tremores, tensão muscular, voz oscilante, que é fala tremida, taquicardia, que é o coração disparar, aceleração do coração, e boca seca. Na maioria dos casos de fobia social, o paciente acredita que todos ao seu redor percebem sua extrema ansiedade. E este fato contribui para que ele fique mais tenso ainda, pois julga que as pessoas o acham estranho, nervoso e até mesmo arrogante. Pode ocorrer que, ainda de forma eventual, os sintomas de ansiedade em pacientes com fobia social cheguem, a um verdadeiro ataque de pânico, tá? O que é um ataque de pânico? Tá? Um ataque de pânico é quando a pessoa tem uma série de sintomas acontecendo ao mesmo tempo, como aceleração e irregularidade dos batimentos cardíacos, dores no peito, dificuldade para respirar, tontura, sensação de desmaio, náusea, sensação de engasgo, suores, tremor ou agitação, sensação de perigo iminente e necessidade de fugir, sensação de realidade e alienação, medo de perder o controle, medo de apagar, medo de morrer, medo de sofrer um ataque do coração, medo de enlouquecer. Bom, isso são os sintomas que podem ocorrer em uma crise de pânico. A pessoa pode ter 4 ou mais desses sintomas, e aí é caracterizado como um ataque de pânico. Portanto, a fobia social pode chegar a fazer a pessoa ter, muitas vezes, até mesmo ataque de pânico. A pessoa, com fobia social é dominada por uma intensa sensação de medo e de que algo terrível possa ocorrer com ela, inclusive morrer, além de apresentar os sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, tremores, tontura, sudorese, náuseas, dores abdominais, pressão no peito, etc. Quando dentro da fobia social o indivíduo chega a sofrer um ataque de pânico, ele tenta fugir da situação desencadeadora de tensão o mais rápido possível, o que acaba por lhe causar sentimentos profundos de humilhação e vergonha.
Bom, gente, agora, né, continuando aí, né, no tema de hoje, né, que são as fobias, um quarto tipo aí de fobia, gente, é a fobia de sangue ou de se ferir. É o medo de ver sangue, de injeções, de fazer exame de sangue ou de cirurgia. Como resultado, os pacientes evitam ir ao médico ou ao dentista. E a fobia simples, né, gente, que é o medo de animais, pássaros, insetos ou objetos específicos, como botões, pontes, telefones, isso mesmo, e etc. Outras fobias abrangem o medo de vomitar, de escuro, da exposição de alguma parte do corpo ou de ter um cheiro ruim. Essa é a manifestação extrema, gente, fobia social, de altura, de fogo. Um tipo de fobia pode muitas vezes levar a outro. Por exemplo, alguém com fobia social pode desenvolver agorafobia, devido ao medo de encontrar pessoas, enquanto alguém com claustrofobia pode desenvolver um medo de voar ou viajar de carro, trem ou ônibus, por causa do medo de espaços fechados. A terapia, gente, cognitivo-comportamental, tá? É o tratamento efetivo para as fobias. Bom, para a gente terminar, vou falar aqui de algumas fobias mais comuns. Vamos lá? Aracnofobia, que é o medo de aranhas. Fobia social, que é o medo de situações sociais e públicas. Aviofobia, que é o medo de avião. Agorafobia, que é o medo de espaços públicos ou abertos, de multidões. Claustrofobia, que é o medo de espaços fechados, como elevadores, portas de bancos e por aí vai. Ementofobia, que é o medo de vomitar. Acrofobia, que é o medo de altura. Oncofobia, que é o medo de câncer. Brontofobia, que é o medo de trovões. E necrofobia, que é o medo da morte ou medo de outras pessoas ou medo da própria morte. Ok? Então, quando se trata de fobia, gente, é um medo exagerado, ok? Bom, gente, com relação ao tratamento das fobias que a gente falou hoje, né, elas podem ser tratadas com terapia cognitivo-comportamental, com o psicólogo e com o medicamento, né, receitado aí pelo médico, ok? Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre mais um tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno por estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição mental causada por um acontecimento traumático, tal como um acidente de carro, de trem ou de avião, ou ser vítima de um ataque violento. Um ótimo exemplo é de oficiais, homens e mulheres, que enfrentaram o combate. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o transtorno era conhecido como neurose de guerra. Quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático se percebe revivendo os acontecimentos semanas, meses ou até mesmo anos depois, por meio de lembranças inesperadas, flashbacks, alucinações ou pesadelos. Os sintomas abrangem ansiedade intensa e pânico, depressão, irritabilidade, raiva, incapacidade de se concentrar e distúrbios do sono. Em muitos casos, os sintomas se atenuam dentro de poucas semanas ou meses. Contudo, algumas pessoas são afetadas por mais tempo e com tal profundidade que são incapazes de retomar a vida normal. Indivíduos nessa situação precisam de tratamento profissional, que incluirá provavelmente a terapia cognitivo-comportamental e o uso de antidepressivos, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os medicamentos mais utilizados para todos os transtornos de ansiedade, ok? Bom, gente, vou ficando por aqui. Semana que vem vamos falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e sobre as causas da ansiedade. E eu vou ficando por aqui. Lembrando a todos que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!